Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, só justificando aqui, não reparem por favor na iluminação, é o flashlight do meu celular, o microfone é o embutido do notebook, mas eu estou fazendo o que posso aqui, não estou na minha cidade, então eu peço desculpas aí por isso, mas nos próximos vídeos aí a partir de amanhã já a expectativa é de que voltaremos aí ao normal, tá bom? Pessoal, trouxe uma partida, muita gente me pediu, Rafael, o Grand Chess Tour 2019 da Croácia já acabou, mas ficou faltando a análise do Magnus Carlsen contra o Guiri da primeira rodada do torneio. E então, realmente eu fui dar uma olhada e é uma partida muito interessante, muito instrutiva, até pelo estilo de jogo aqui do Magnus Carlsen, que está de negras nessa partida, e ele tem um estilo muito parecido com o Lila Zero, mais uma vez. Eu não sei, a gente tá começando a desconfiar, e muita gente está começando a desconfiar que o Magnus Carlsen tem usado outros algoritmos aí do estilo Lila Zero para os seus estudos, para a sua equipe, quem sabe, né? Se for isso, ótimo. E se não for, de qualquer jeito, o Magnus Carlsen vem trazendo um xadrez que está difícil de entender, né? Para os super grandes mestres não estão conseguindo entender, ele tem alguns princípios e algum conhecimento que ainda os grandes jogadores, os melhores jogadores do mundo ainda não têm, né? Então ele tem trazido coisas diferentes. Aí é muito interessante de ver essa revolução. Quem sabe mais para frente a gente vai poder decodificar esse conhecimento do Magnus Carlsen e aprimorar, né, o conhecimento enxadrístico aí do mundo. Vamos dar uma olhada nessa partida. Guiri de brancas. Guiri é um jogador holandês, quase 2.800 aí de rate. O Magnus Carlsen norueguês, quase nos 2.900 aí de rate. Eu coloquei esses ratings que vocês estão vendo aí na tela, são os ratings do início aí do torneio. Hoje em dia o Magnus Carlsen está com 2.882. Vamos lá, Guiri começa aqui com E4, peão do rei, temos C5, a siciliana do Magnus Carlsen, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. Muita gente tem jogado essa linha, o ataque Nesmedinov-Rossolimo contra a siciliana, e o Magnus Carlsen, pelo visto, está se preparando bastante contra esse tipo de linha. Ele continua aqui com E6. E depois de bispo toma C6, então tentando enfraquecer um pouco o controle de algumas casas centrais e tentando danificar a estrutura de peões, o Magnus Carlsen captura com o peão de B, B toma C6, D3 e agora o lance cavalo E7. Já é difícil de escolher um lance, é difícil já de entender o plano aqui das negras na abertura, né? Mas a ideia aqui de cavalo E7 é porque, bom, precisa desenvolver esse cavalo, e aqui em F6 ele estaria suscetível a alguns ataques, a ganho de iniciativa já pelas brancas. Então, cavalo aqui em E7, com o centro estando fechado, no Magnus Carlsen não vê problema em perder alguns tempos, né, para depois trazer para G6 e somente então desenvolver o bispo, né? Mas aqui o Guiri, percebendo esse tipo de estratégia do Magnus Carlsen, tenta cercar aqui o desenvolvimento do Carlsen com o lance H4. Afinal de contas, agora se for jogado cavalo em G6, esse cavalo vai receber um cutucão aqui com H5, né? E aí as brancas vão ter toda a iniciativa. Então o Magnus Carlsen paralisa isso tudo com agora o próprio Magnus Carlsen joga aqui o lance H5, paralisando o peão de H. E a gente já tem uma partida bem diferente aí no tabuleiro. A partida segue com E5 e agora o Magnus Carlsen não quer ficar com esse incômodo aqui do domínio da casa de D6, esse peão muito forte aqui em E5, e ele imediatamente parte para algo que está trazendo um desconforto. Vamos eliminar isso de cara. D6, então, já brigando aí pelo peão de D5. E depois de E toma D6, não capturando com a dama, afinal de contas, evitando sair com a dama de cara já no começo da abertura, onde ela também vai estar suscetível a ataques com ganhos de tempo, por exemplo, depois de cavalo C3, cavalo E4. Então, aqui o Magnus Carlsen prefere jogar com cavalo em G6, né, abrindo também a possibilidade de capturar com bispo em D6. A partida segue com cavalo de F em D2. Pô, velho, que lance esquisito do Guiri, né? Agora ele se embolou todo aqui na abertura. Por que ele fez isso? Na verdade é temporário. Ele quer colocar esse cavalo aqui em C4, onde ele vai estar atacando o bispo. E aí o outro cavalo desenvolve normalmente e o bispo também. A partida segue então com bispo toma D6, cavalo aqui em C4, bispo E7, cavalo C3 desenvolvendo. E agora o Magnus Carlsen, que lance fazer aqui, né? Ele quer desenvolver então esse bispo de casas claras e faz o lance bispo A6. E aqui entra um princípio bastante importante, né? Uma vez que o Magnus Carlsen tem peões aqui que ele quer deixar fixos nessas casas claras, ele tem um bispo mau.
E aí seria muito interessante quando você tem um bispo mal fazer três coisas, né? Ou trocar esse bispo mal, ou abrir para esse bispo mal deixar de ser um bispo mal, ou passar o bispo mal para frente da cadeia dos peões, por exemplo, ter o bispo aqui em D5. Dessas três opções, a mais viável, no caso aqui, o Magnus Carlsen considerou jogar ele para A6 e depois tentar capturar por esse cavalo, que é um cavalo importante aqui, que está segurando casas importantes, né? E depois de dama F3, então, esse lance vem com ataque aqui sobre C6. Deixa eu só comentar uma coisa mais uma coisa sobre o bispo A6, tá? Pô, Rafael, tava caindo aqui em H4, né? Vamos lá. Depois de cavalo C3 aqui pelo Guiri, o Magnus Carlsen jogou o bispo aqui em A6, mas está caindo aqui em H4, né? É que esse peão, na verdade, não está caindo, tá? Porque se capturar aqui, por exemplo, com o cavalo toma em H4, depois de G3, esse cavalo tem que voltar e está caindo aqui em H5, né? Tá bom? Então aí as brancas jogariam torre toma em H5, uma excelente posição para as brancas, inclusive, aqui, né? Então, por isso que o Magnus Carlsen não capturou em H4, tá? Aí jogou com o bispo em A6, que é um lance melhor, é um lance de desenvolvimento. E agora sim, depois de dama F3, atacando aqui em C6, o Magnus Carlsen se livra do seu bispo mal, com o bispo toma C4, e agora o Guiri vai para esse lance intermediário, né? Já que dama C6 vem com cheque, dama toma C6, rei F8 e agora D toma em C4. E com isso, o Magnus Carlsen não tem mais o direito de dar roque, mas eu acho que ele realmente não estava muito já mais interessado em dar roque depois que foi jogado H4 e H5, né? E agora sim o peão de H4 está caindo e o Magnus Carlsen continua com o cavalo, toma aqui em H4. A partida segue com roque e agora cavalo manobrando aqui para F5, liberando aqui a coluna H para esse peão poder avançar ainda mais. E a posição começa a ficar perigosa, né? Para as brancas, inclusive, porque o ataque do rei aqui vai ser forte, o ataque em cima do rei. A partida segue com cavalo em E2, torre C8 atacando a dama, dama volta aqui para A4, torre C7, defendendo o peão de A7 e também possibilitando a manobra da torre na frente da dama. Bispo em F4 atacando aí a torre, torre em D7, C3, e esse lance segura a casa de D4 e também abre para a dama poder defender, e também abre um apoio aqui na casa de D1 para o Guiri poder jogar torre em D1 e colocar dois ataques aqui em D7. Então C3 um excelente lance aí do Guiri. E agora, né, o que jogar aí de negras, né? Porque o Guiri fez esse lance muito bom aí em C3, ele vai poder jogar, por exemplo, né, se as pretas pensam em continuar aí com o ataque com H4, não foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen, o Guiri jogaria provavelmente aqui torre de A em D1, né, atacando aqui, forçando a troca. Depois de torre toma, dama 8, por exemplo, dama B5, ameaçando trocar tudo. G5, por exemplo, dama B8, cheque. Rei G7, dama toma em A8, torre toma em A8. O bispo está atacado. O bispo em C7, a gente teria uma posição onde as pretas teriam ligeira vantagem. Mas, ainda assim, teria muito jogo pela frente aqui. A ligeira vantagem aqui das negras, pelo rei já está mais próximo aí do jogo, né, da ação. A estrutura de peões das negras está um pouco melhor do que a estrutura de peões das brancas aqui com esse peão dobrado, né? O cavalo está muito bem colocado, então isso daria uma certa vantagem aí para as negras, mas teria muito jogo. Agora o Magnus Carlsen fez um lance mais forte do que H4. Até se você quiser dar pausa e encontrar aí esse lance de ataque, esse lance fortíssimo aí do Magnus Carlsen, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aí um lance de ataque do Magnus Carlsen, lance forte aqui com G5, atacando aqui o bispo de F4. O Guiri vai de todo jeito para o lance aqui, torre de A em D1, fazendo forte pressão aqui em D7. E depois de torre toma D1, torre toma D1 e dama A8, né? Esse lance aqui é muito legal porque bota uma dama no cantinho do tabuleiro, mas de A8 essa dama é um monstro aqui nessa diagonal, né? Vale a pena dizer que é uma bela estratégia. As damas podem ficar paradas imóveis e mesmo assim ter uma atuação, uma presença firme no tabuleiro, mesmo imóvel, né? E aqui de A8 no cantinho, ela tem uma presença gigantesca. Vale dizer que o bispo está defendido pelo cavalo, o bispo está segurando a importante casa aqui de D8, né? O rei está defendendo o bispo, a posição é muito sólida, né? Aqui para o Magnus Carlsen. Bom, o bispo aqui do Guiri está atacado, e agora bispo C7 foi jogado, e o Magnus Carlsen continua com seu ataque aqui com H4, e agora grandes ameaças na posição. A ameaça é G4, a ameaça de dama aqui em E4 também atacando o cavalo, a ameaça de seguir com H3, um ataque muito forte do Magnus Carlsen,
Veja a importância aqui do bispo segurando a casa de D8, né? Se não fosse esse bispo, a torre D8 faria um estrago aqui na posição. Então o bispo está fazendo um papel importantíssimo, defendido aí pelo cavalo. Posição muito difícil aqui para o Guiri. Ele continua com F3, segurando aqui ambas as ameaças de G4 e dama em E4. E agora o Magnus Carlsen arremata a partida com o lance H3. E nessa posição, apesar do material estar completamente equilibrado, o Guiri abandonou no lance 23. Que massacre, que segredos escondem o jogo de Magnus Carlsen. Que conhecimento é esse que destrói um adversário de 2.800 quase de rating em 23 lances sem a pessoa perceber o que aconteceu? Quando ela viu, já foi. E aqui não dá mais. Aqui não tem mais como se defender desse furacão, desse ataque aí das negras, né? Por exemplo, vamos jogar um lance como dama B3 para tentar trocar tudo. Vai, vamos trocar todas as peças. Dama B3, H toma G2, tá caindo aqui em F3, rei F2 defendendo, G4 tentando abrir, tentando fazer um ataque forte aqui em F3. E agora, mais do que nunca, é hora de trocar as peças. O Guiri poderia jogar dama B8 cheque, trocando peça. Depois de dama toma, bispo toma, bispo H4 cheque, bispo G3 para trocar mais peça. G toma em F3, rei toma em F3. Afinal de contas aqui o peão estava ameaçando também o cavalo. Rei toma em F3, bispo toma G3. E agora torre D8 cheque, vamos trocar mais peça. Rei G7, torre toma em H8, rei toma em H8. Não dá mais para capturar aqui o bispo, senão esse peão está promovendo. Então teria que jogar rei toma em G2 e as pretas sairiam no final das contas aí, fechando esse balanço. As pretas teriam uma peça a mais e um final vencedor, né? Por isso que depois aqui, aqui no lance 23, ó, depois desse lance aqui H3, o Guiri aí abandonou a partida, né? Um ataque muito feroz aí de Magnus Carlsen e não deu para o Guiri. Mas que coisa, né? Da onde vem, né, essa vitória? Onde é que foi que Guiri errou, né? Onde é que se esconde esses segredos aí? E vamos olhar aqui de novo, ó, que interessante essa estratégia do Magnus Carlsen de não dar roque, né? E jogar com G5. G5 foi a bomba. Depois de C3 aqui, esse é o lance 19. Quem diria que em mais 4 lances a partida teria acabado, né? G5, olha só. E aí depois da troca, dama 8, que lance exclama, né? E aí o bispo estando atacado, C7, H4 e H3. Foi muito rápido, realmente, o ataque feroz aí de Magnus Carlsen. E essa estrutura, né? Aqui quando teve dama em C6, ó, a gente vai tentando analisar, né? Vai tentando achar uma explicação. Mas o lance bispo A6 do Magnus Carlsen, permitindo depois aqui esse lance intermediário com dama toma em C6, que parece ser, pelos dogmas atuais, né? Você fala, puxa, que bom! Aqui as brancas mandaram muito bem porque o Magnus Carlsen perdeu o roque. Na verdade, isso só ajudou o Magnus Carlsen aqui, porque ele não quer dar roque, ele quer essa coluna, ele quer mesmo abrir a coluna H, né? Então esse lance aí, de certa forma, ajudou, porque a dama aqui não está mais fazendo pressão em H5. E agora o Magnus Carlsen pode capturar em H4, depois da retomada de peça. Caiu em H4 e era tudo que o Magnus Carlsen queria, era a posição que ele planejou, porque agora a coluna H está aberta. E ele vai começar um ataque aqui nesse rei, né? Que esse rei, sem perceber nada, deu roque. E era tudo que o Magnus Carlsen queria, porque agora, depois de cavalo F5, o palco está montado aí para o grande ataque do Magnus Carlsen na ala do rei, né? Ele não está preocupado, o rei está bem aí em F8, era a casa que ele queria para o rei. Depois de cavalo E2, ó, recapitulando, a torre atacando a dama, torre C7 passando a torre na frente, olha só. O Guiri, queira ou não, foi ajudando ele. Com o bispo F4 atacou a torre, mas a torre queria estar em D7. Né? E depois de C3 acabou a partida. G5 vai para esse hit combo mortal do Magnus Carlsen. Que coisa, né? Que velocidade. E o Guiri não percebeu. Quando ele percebeu já era tarde. Dama aqui em A8, né? Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado da partida. Me desculpem aí pela empolgação, né? Mas realmente eu fico animado de ver um xadrez diferente, e um xadrez diferente que dá certo, e dá tão certo, né, que venceu aí aqui a posição onde abandonou, né, que venceu aí de forma bastante diferente do que a gente está acostumado. É isso, pessoal. Será que o Magnus Carlsen está estudando com Lila 0, com Alpha 0, com alguma instrumento aí de inteligência artificial, algoritmos diferentes? Talvez, muito provavelmente, né? É isso, a gente espera que esse conhecimento seja traduzido mais para frente em novos princípios, em novos
novos conceitos aí para todo mundo poder ir se aprimorando. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!